Então, assim, eu lia Ray Bradbury. Já leu Bradbury? Não. Cara, é meu livro preferido, é Crônicas Marcianas. E tinha uma coisa maravilhosa que era assim, vou te dar spoiler, mas vale a pena. Os caras fazem uma exploração de Marte. Claro que ele é mais na linha poética do que científica. Entendi. Não é que nem o Arthur Clarke, o Asimov, assim. E, cara, era bonito, sabe por quê? Porque você via várias levas de colonização de Marte e ninguém encontrava os marcianos, ninguém encontrava os marcianos. Aí o final, cara, é muito... Puta, é de arrepiar, cara. E o filho quer falar, papai, cadê os marcianos? Aí o pai coloca ele nos ombros dele, coloca nos rios, que eles acham um jeito de colocar rios lá, de tirar água de baixo e tal. Eles olham o reflexo na água e falam, depois de, sei lá, 500 anos, ele fala, ó os marcianos aí. Eles viraram os marcianos, entendeu? Que nunca existiu, mas eles são os marcianos. Então é poético, mas é bonito pra caramba, por aí né? mesmo. Que o espírito humano de colonizar, ele acaba sendo os marcianos, os caras que vão morar em Saturno. E eu tenho visto muita ficção científica hoje em dia que já não coloca Marte, coloca luas de Europa, né? Qual outro lugar que eles... Encélado. Encélado, que é a lua de Saturno. Então, por quê? Cara, então, isso aí mudou muito, né? Essa história de Marte... Marte é um planeta muito fascinante por conta de toda essa história, né? Marciano, né? Tem essa ideia dos marcianos. Exatamente. E de onde que veio isso? Que isso aí é legal pra caramba, porque lá em 1800, quando quando começou a ter um telescópio um pouquinho melhor, e o pessoal começou a observar Marte, um primeiro cara que foi um italiano, chamado Schiaparelli, ele observou Marte e ele viu uns risquinhos. E ele chamou aquilo de canali. Canais. Canais. Só que canais, a tradução do canale são canais naturais. Tá. Tipo canais, coisa geológica, de geografia e tal. Quando esse termo foi para os Estados Unidos, traduziram errado. Traduziram nos Estados Unidos como channel, de canal que você constrói. Tipo... Canal que foi construído por alguém. Canal de irrigação. Tá. E aí, isso caiu na mão de um cara muito importante também, chamado Percival Lowell. Ele nem era astrônomo, mas ele era empresário e ele tinha um dos maiores observatórios na época. Ele investia muita grana nisso. O sonho dele era encontrar um planeta perdido no sistema solar. Acabou encontrando depois Plutão, foi descoberto lá no observatório. Foi ele que descobriu Plutão? Não, ele não. Ele só era o dono do observatório. Ele é o cara que bancava. Só que ele ficou fascinado. Quando chegou essa história da Europa, que Marte tinha canal, ele falou, cara, eu vou começar a observar Marte com o meu telescópio, porque ele é grande também. E ele começou a ver os risquinhos ali. Mas são retos? Então, na época, o telescópio não era tão bom. Então, na verdade, muitos daqueles riscos nem eram os canais, era coisa da ótica mesmo, da época, que acabou enganando eles. E qual que é o grande problema de Marte? Marte tem estação do ano, igual a Terra. Tem também? Tem. Então, se você observa ele numa estação e em outra, essas coisas mudam, essas feições, essas características mudam. O que o cara pensou aí, cara? Os caras estão plantando coisa lá e estão mudando as coisas de lugar. Caramba! Então, esse negócio aí de ter vida em Marte ficou por muitos e muitos anos. Quando a NASA mandou Eu sabia dessa história, faz todo sentido. Aí, a partir dali, veio toda a história dos marcianos. Os caras vão observando e falar, tá mudando aqui, tem alguém lá. Alguém mora lá e tá mudando. Aqui os caras agora estão plantando pro lado de cá. Eles pensavam que eram plantações, que aqui os canais eram sistemas de irrigação. Eles tinham certeza absoluta disso. Caramba. Certeza absoluta. Tanto que aí depois veio todas as histórias lá, a Guerra dos Mundos, tudo veio nisso. Em 1965, a NASA mandou uma primeira sonda para explorar Marte, chamada Mariner 4. Quando ela mandou essa sonda, em 1965, pensava que quando a sonda fotografasse Marte, ia haver floresta lá. Quando a sonda passou, ela só deu uma passada, ela não ficou na órbita, não. E ela tirou 26 imagens de Marte. Quando ela tirou as imagens chegaram e não tinha floresta nenhuma. Os caras começaram a ver que era um mundo muito parecido com a Lua e tal, que tinha um monte de cratera e tal. Foi, de um lado, uma decepção, porque eles queriam ver as florestas. Cadê as florestas? E do outro lado, falou, caramba, então é um mundo totalmente novo mesmo pra gente descobrir. E é um negócio novo, você pensar, 1965 até 65... pensava que lá morava gente, cara. Pensava que lá tinha uma raça mesmo. Então é por isso, porque esses livros que eu tô falando do Bradbury, é tudo antigo, é mais antigo do que isso. Isso vem de toda essa história aí. Então Marte acabou tomando conta de toda essa parte de literatura, filme e tudo mais,
por conta de toda essa E por história. estar mais perto, né? E por ser Vênus tá mais Vênus perto. tá um pouco mais perto, mas Marte... por estar mais perto do Sol, talvez a galera não acreditava que teria... Vênus a gente já sabia há muito tempo que é muito tóxico, a atmosfera é muito pesada, a temperatura é muito alta. Marte, ele se assemelha muito com a Terra. Tem temperatura, tem estação do ano. O dia lá dura 24 horas e 40 minutos. O quê? Que é igual um dia nosso, Cara... praticamente, né? O nosso é 23,56, aí 24 e 40. Caramba, então, ele tem uma rotação parecida. O ângulo dele é muito parecido também. A Terra é inclinada a 23 graus e meio, ele é 25. Então é muito parecido. E o tamanho dele? Aí é o tamanho, ele é bem menor, ele é metade do tamanho da Terra. E ele tá mais longe também, então ele é muito frio. Ele é muito frio. Mas o que aconteceu? A partir do momento que começaram a estudar Marte, começaram a descobrir muita coisa. Por exemplo, vulcões. Marte já teve vulcões, o maior do sistema solar, Monte Olympus, fica lá em Marte. Canais, começaram a ver que tinha coisa que parecia rio, que a gente via aqui na Terra, leito de rio seco. Os caras começaram a fotografar e falaram, caramba, meu, é igualzinho. Então, qual que foi a ideia que começou a surgir? Que Marte, há bilhões de anos atrás, foi um mundo muito parecido com a Terra. Quando o Sol era mais quente. Quando o planeta, na verdade, ele tinha uma atmosfera e tudo mais. E aconteceu, e essa é uma das grandes questões que tem hoje, o que aconteceu com Marte? Em algum momento da história, aconteceu alguma coisa com o planeta que ele acabou perdendo a atmosfera, ele perdeu a água e tudo mais, e aí deu todo esse problema que... Problema não, né? Ficou do jeito que a gente conhece hoje. Mas quais são as teorias? Cara, então, aí tem vários estudos que o pessoal faz, né? Ou que o Sol era um momento que o Sol estava mais violento, então tinha rajadas mais poderosas que acabavam arrancando. Tempestades solares muito mais intensas. Já tem estudos que falam até que não, que a água mesmo que existia, ela acabou nem sendo perdida, mas ela se penetrou, ela tá toda lá na crosta marciana. O que é bom pra gente, porque se estiver lá a gente vai conseguir recuperar. Mas isso aí foi muito legal. O pessoal acabou descobrindo que há 3 bilhões de anos atrás, Marte era muito parecido com a Terra. Muito parecido mesmo. Tinha mais oxigênio? Tinha a atmosfera, né? Foi mudar. E depois mudou tudo. Então ele é muito parecido com a Terra. E isso, dele ter sido parecido dessa descoberta, guiou o quê? Toda a exploração moderna. Porque é o seguinte, se Marte no passado teve água, teve rio, teve mar, teve tudo... A Terra pode chegar a ser um Marte daqui a bilhões de anos. Isso, pode, mas tem outra coisa. Aqui na Terra, onde que a vida surgiu? Nos mares, nos oceanos, então. Será que Marte não teve vida? E aí isso começou a despertar. Então o pessoal civilizações antigas e já mortas, né? Civilizações não sei, mas pelo menos micro-organismos e tal. Não, mas vamos pensar nas civilizações. Vamos pensar nas civilizações. Mas tudo bem. Mas nunca foi encontrado nenhum rastro até hoje não. Nada. Alguma construção, nada que poderia. Fóssil também. Não. Fóssil ainda não. Mas existe a chance. O que acontece? Os caras começaram então a planejar. Falou, cara, nós vamos descobrir se Marte teve vida ou não. Então como que nós vamos fazer? Bem, primeira coisa, Marte teve água? Teve. Será que teve água por um tempo suficiente para ter a vida se desenvolver? Aí mandaram um roverzinho antes desse aqui, chamado Curiosity. Ele foi lá e descobriu que sim. Que Marte teve água por um tempo suficiente para a vida se desenvolver. E outra, a água era boa para a vida. Porque até então, uma missão anterior tinha achado vida. Tinha achado água, aliás. Achado água. Só que a água era ácida. Aí não podia ter vida. Só que essa outra missão foi lá e descobriu que não. A água é boa e a água perdurou por muito tempo em Marte. Então, daria tempo para a vida se desenvolver. Então, qual que é o próximo passo agora? É saber se teve vida mesmo ou não. Exatamente. Por isso que mandaram essa missão agora, esse robozinho que está lá, chamado Perseverance. Ele pousou num lugar que é um delta de um rio. Então, se o pessoal colocar aí delta do rio Nilo, delta do rio Amazonas. O delta é um lugar muito interessante, que é a foz do rio, porque o rio ele vem correndo e vem carregando todo o material orgânico. Sedimentos, né? Tudo. E joga ali na foz. Então, o melhor lugar para você achar vida é ali. Esse robozinho pousou ali bem pertinho desse delta e vai começar a procurar. Quando foi isso? Pousou agora, 18 de fevereiro. Então podemos ter novidades. Podemos ter novidades. Legal, então ele vai começar a explorar ali. E a ideia essa é a única missão, tirando a Viking lá na década de 70, que ela foi para procurar vida, mas ela tinha vários problemas ali de limpeza e tudo mais. E foi uma missão muito, muito conturbada no final das contas.
essa é a única missão que está indo para Marte com o objetivo de descobrir se Marte teve vida no passado ou não teve. Então ela leva os instrumentos para isso e tem a capacidade disso. Isso é importante falar, porque eu achei que já tinham esgotado todas as chances de ter vida em Marte. Então ainda existe uma possibilidade. Então, vida atual é muito complicado, a não ser que seja na subsuperfície. Isso aí até existe essa ideia. Mas vida do passado, esse robô que está lá, ele pode descobrir. Imagina que interessante nessa possibilidade. Vai ser um negócio assim violentíssimo. Muita gente apoia, eu tenho até essa apoia, porque o tipo de rocha que pelo menos os indícios que tem nesse lugar onde ele pousou, são rochas que são construídas por micro-organismos quando vão morrendo. O quê? À medida que os micro-organismos vão morrendo... Pelo formato dela? Pela composição e tal. Mas isso nós vimos da órbita. Então, existe uma dúvida ainda. Mas com o robozinho lá, se ele encostar na rocha e ver que é essa rocha mesmo, aí matou. Marte teve vida no passado. Se mandasse uma pessoa lá para fazer essa análise, seria melhor do que mandar esses robôs ou não? Seria muito melhor, né? É mesmo? Seria melhor. Porque ele poderia... porque aí poderia fazer testes e tudo mais. O robô, ele é limitado, né? Ele tem um tamanho limitado. Não manda cara? Então, porque aí, cara... muito caro? Além de ser muito caro, mandar o ser humano... Não, manda um Matt Damon, que já tem experiência lá. Ele já teve lá. Lá e no Interestelar, né? Que ele passou um tempão lá. Interestelar, ele ficou anos e anos. Ficou décadas. Ficou décadas lá e depois ainda deu um golpe lá pra tentar voltar. Falou, não, tem vida aqui, pode vir. Cara, o Matt Damon... Esse é o cara, né?